Olá pessoal, vamos para mais uma aula de ciências, né? Ainda sobre a energia. A gente vai continuar falando sobre a transformação da energia, né? O que seria a transformação da energia, né? Tem uma frase muito famosa de Anthony Lavoisier, né? Viveu no século XVIII, que ele tinha uma lei, né? Uma lei para conservação da matéria, né? Que popularmente ela ficou conhecida como na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Só que essa lei, né, do Lavoisier, que era uma lei que ele elaborou para a matéria, também é aplicada à energia. Então eu não posso criar, não posso destruir, eu posso apenas transformar a energia. Então eu não posso pegar a energia em uma forma, né, e fazer ela sumir, fazer ela desaparecer. Eu posso apenas pegar aquela energia e fazer ela virar um outro tipo de energia. A energia ela não some. Então, muitas das vezes a gente pensa assim que acabou, não, ela apenas movimentou um objeto, fez algo acontecer, né? Ou seja, produziu um trabalho se transformando de uma outra forma. E aqui eu coloquei alguns exemplos para a gente falar sobre isso, né? Primeiro, dos motores a combustão. Então, os motores a combustão, né, hoje a gente usa os motores nos veículos, são os motores a combustão interna, né, mas antes tinha também os motores, principalmente a vapor, né, que seguiam mais ou menos um roteiro semelhante, né, não são idênticos, mas eles seguem um roteiro semelhante. Um roteiro semelhante eu quero dizer que todos eles utilizam combustível, passa por uma queima, né? E realizam um trabalho, ou seja, gera um movimento, tá? Os motores de hoje de combustão interna, a combustão ocorre dentro do próprio veículo e aí os gases gerados pelaquela combustão já faz o movimento. Na máquina a vapor não, a queima de um combustível, ela aquece a água, essa água se transforma em vapor com a absorção de calor que ela tem e aí esse vapor, né, sob pressão, vai movimentar uma turbina, né, causando assim, gerando assim o trabalho. Mas vamos lá. Por que a energia não pode ser criada nem destruída, apenas transformada? Na química, o combustível seria todo o material que pode ser utilizado para combustão, né? Ou seja, que em meio da presença de um comburente, que é o gás oxigênio, ele gera combustão. Mas a gente pode também falar que o combustível seria toda a fonte, né, que é utilizada para realizar um trabalho. Vamos pegar aqui, por exemplo, dos motores a combustão, vamos pegar, por exemplo, o motor a combustão interna que a gente tem hoje. Um motor de uma moto, que é movida a gasolina. A moto, ela é movida a um combustível. O principal combustível que a gente pode citar é a gasolina e o etanol, né? Vamos pegar como exemplo a gasolina. A gasolina tem energia? Se eu pegasse, por exemplo, a gasolina e enchesse 1 litro com ela, teria energia? Sim. Só que nesse caso, esse combustível aqui a gente chama de. A gente fala que ele tem um tipo de energia que é chamado de energia química, tá? Então, quando eu coloco o combustível lá no meu reservatório, ele tem energia química. Quando ele vai para o sistema de combustão, né, para dentro do motor, vamos dizer assim, ele passa por um processo que é queima. Então, a energia química que tem no combustível, quando ela queima, ela vai passar para outra forma de energia que a gente chama de energia térmica, tá? Essa energia térmica vai fazer as engrenagens do motor girar, causando movimento. Esse movimento a gente fala que é energia cinética, tá? Então aqui não houve uma perca da energia. Eu peguei a energia química que estava lá no combustível, na gasolina, que eu citei um exemplo. Quando aconteceu a queima, essa gasolina se transformou no vapor, né? Então transformou energia química em energia térmica. Quando essa energia térmica causou o deslocamento das engrenagens, fez o movimento, essa energia térmica se transformou em energia cinética, tá? Então aqui a energia ela apenas foi se transformando de uma maneira em outra. Um outro exemplo que a gente tem são as baterias, né? Aqui eu coloquei um exemplo, a bateria de lítio, né? Poderia ser bateria de outro metal pesado. Então, que tipo de combustível, né, que tipo de energia que a bateria de lítio tem? A bateria ela tem uma fonte de energia que a gente chama de energia química, assim como tem nos combustíveis e nos alimentos. Quando eu uso uma bateria para aquecer, aliás, para iluminar, né, desculpa, uma lâmpada, a lâmpada ela gera um tipo de energia, que no caso é a luz. Então, nesse caso aqui, ó,
Aí eu coloquei, liguei a minha pilha, né, a minha bateriazinha, em uma lâmpada e depois a minha bateria acabou. Então a energia que tinha nela acabou. Não, a energia que tinha nela não acabou. A energia química que tinha na sua pilha se transformou em energia luminosa, que no caso é a luz, tá? E a luz se perdeu? Não. Os seres humanos absorvem a luz, por exemplo. As plantas absorvem a luz. Então, essa energia luminosa ela também não se perdeu. Ela foi absorvida por outras fontes. Tá? Quando eu pego a minha energia química que está lá na bateria e faço um rádio funcionar, essa bateria acabou? Não, ela se transformou. O rádio, né, os rádios mais antigos, ele só emitia som. Os mais novos, eles têm alguns aparelhozinhos luminosos. Então, quando você liga o rádio, ele está emitindo som. O som também tem energia, que no caso a gente fala que é energia sonora, tá? Então, aqui nesse caso, quando eu ligo um rádio movido a pilha ou bateria, a energia química que está neles vai se transformar em energia sonora. Se eu ligo a lâmpada, vai se transformar em energia luminosa. Se eu ligo aqui, por exemplo, um ventilador, uma ventoinha qualquer, esse ventilador ele vai fazer o quê? Ele vai girar e deslocar o ar. Então, esse fato dele girar, a gente fala que foi energia cinética. Então, aqui eu citei um exemplo. Então, que a energia química, ao ligar uma lâmpada, a energia química da bateria se transformou em energia luminosa. Ao ligar um rádio, a energia química da bateria se transformou em energia sonora. Ao ligar um ventilador, a energia química da bateria se transformou em energia cinética. E aqui embaixo, o último exemplo, eu coloquei uma situação, né? Que seria qual situação? Jogar uma bola para cima. Jogar uma bola para cima é energia? Sim. Por quê? Imagina que você tem aqui, por exemplo, esse aqui seria o chão, né? Uma superfície qualquer. E aí, a bola está nessa posição. Você pega essa bola com as mãos ou de qualquer maneira que seja e joga ela para cima. Então a bola ela vai fazer esse movimento aqui, ó. Ela vai subindo, ela vai realizar essa trajetória aqui e depois vamos supor que ela vai parar nesse ponto aqui, certo? Aqui houve uma transformação, uma conversão da energia? Sim, tá? Por quê? Porque imagina que aqui eu estou citando uma bola, poderia ser qualquer outro aparelho qualquer, uma pedra, um objeto qualquer que seja. Aqui você tem essa bola parada. Nesse momento ela tem energia? Tem. Ah, mas uma bola parada, uma pedra tem energia? Sim. Nesse caso, todo objeto, essa caneta, por exemplo, tem uma energia que a gente chama de energia potencial. Então, nesse caso aqui, ó, ela tem uma energia potencial. Potencial é a energia que ela fica armazenada num corpo, devido principalmente à sua massa. Então, qualquer corpo que tem massa, se tem massa, ela é matéria. Então, qualquer corpo, ele tem energia potencial. Essa bola tem energia potencial. Quando você joga essa bola para cima, ela começa a exercer uma certa velocidade. Então, essa energia potencial aqui, ó, ela vai se transformando, ó, aqui é o ponto máximo que a bola vai chegar. Ela vai chegar nesse ponto aqui, ó, e depois ela vai cair. Quando você joga essa bola para cima, ela começa a se movimentar. Como que chama a energia que ela vem, que ela deriva do movimento? Ela chama de energia cinética. Então, o que acontece? Nesse ponto aqui, você só tem energia potencial nessa bola aqui, ó. Energia potencial dela. Quando você joga essa bola para cima, ela tem uma certa... Aí, quando ela derivou, quando ela começou a fazer o movimento, então a energia potencial se transformou em energia cinética. À medida que a bola foi subindo, a velocidade dela vai diminuindo, né? Você pode perceber, qualquer objeto que você joga para cima, aqui a velocidade dele, quando inicia o movimento, ela está à velocidade máxima. Quando ela está no seu ponto máximo, a velocidade dela é zero. E quando ela começa a descer, ela vai ganhando velocidade de novo. E aqui nesse ponto, quando ela vai parar o movimento, também é a velocidade máxima. Então, aqui ela tem energia potencial. Quando você joga ela para cima, já se transforma em energia cinética. À medida que essa bola vai subindo, a energia cinética vai diminuindo, porque a velocidade vai diminuindo, e a energia potencial vai aumentando. Chega nesse ponto aqui, ó, toda a energia cinética se transformou em energia potencial novamente, porque a gente não percebe, mas a bola ela fica parada aqui, ó. Então ela transformou em energia potencial e ela começou a descer. Então, novamente, a energia potencial foi transformada em energia cinética.
aí a energia potencial vai diminuindo, a cinética vai aumentando, ela vai aumentando, até chegar nesse ponto. Quando ela chega nesse ponto novamente, a energia cinética dela, quando ela para, vai se transformar em energia potencial. Porque ela tem uma certa massa, tá? Então, se ela tem uma certa massa, a gente fala que ela tem energia potencial. Esses tipos de transformações que a gente falou aqui, a gente vai vendo muito nas usinas geradoras de energia, principalmente na forma que a gente vai transformar energia cinética em potencial, ou potencial em cinética, ou vice-versa. Então, nas próximas aulas, a gente vai ver como que essa transformação aqui ela acontece nas usinas geradoras de energia, né? Usina geradora de energia é o nome que a gente chama, mas assim, eu particularmente acredito que o termo correto seria usinas transformadoras de energia. Porque a gente não está gerando energia, eu só estou, no caso da hidrelétrica, eu estou pegando a energia que tem na água e estou transformando ela em energia elétrica, tá bom? Todas essas usinas geradoras de energia, elas funcionam com uma matriz energética. O que seria essa matriz energética? Essa matriz energética representa as diversas fontes, né, o conjunto de fontes de energia que a gente tem, né, numa cidade, num estado, num país ou assim por diante, que tem uma diferença de matriz elétrica. Quando eu falo assim de matriz elétrica, qual que é a fonte de energia especificamente para a produção de energia elétrica, né? Quando eu falo de apenas matriz energética, ou seja, qual que é a fonte de energia para aquela região. Então, energia, se eu citasse, por exemplo, Rubiataba, qual que seria a matriz energética de Rubiataba? A gente poderia citar cana-de-açúcar, um exemplo, né? Só estou citando um exemplo. Por quê? Porque a cana-de-açúcar é a fonte de energia que está lá, energia química no álcool, energia elétrica também, porque ela gera energia elétrica. Então, esse aí seria alguns exemplos.